Olá, obrigada por assistir ao Alagoas em Pauta. Desde o início da pandemia que as instituições de ensino vêm enfrentando inúmeros desafios para tentar manter de pé o ensino nas escolas e universidades. Desde evitar a evasão dos alunos até manter a grade curricular em dia, são muitos os problemas enfrentados pelas escolas e universidades, sejam elas públicas ou privadas, uma vez que o coronavírus não poupa ninguém. Para entender como a Universidade Federal de Alagoas, a UFAL, vem enfrentando a pandemia e saber quais são as novidades e projetos em meio a essa pandemia louca, vamos conversar com o reitor da universidade, José Aldo Tonholo, que certamente tem muita coisa bacana para nos contar. Não saia daí, a gente já volta. Olá! Sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta, obrigada por assistir a gente. E essa semana você vai acompanhar uma entrevista com José Aldo Tonholo, ele que é reitor da Universidade Federal de Alagoas, professor, mestre, pós-doutor, e ele tem muita coisa bacana para contar para a gente. Eu tenho certeza que curiosidades que você tem a respeito da universidade, você vai saber agora. Professor Tonholo, seja muito bem-vindo ao Alagoas em Pauta. Obrigada por conversar com a gente. Um prazer muito grande estar aqui com vocês no Tribunal de Contas, Dani. Que bom. Professor, há exatos 2 anos o senhor assumia a reitoria da Universidade Federal de Alagoas, logo no início da pandemia, um momento bem ingrato, né? A gente sabe que todas as instituições tiveram que se adequar para continuar levando o ensino até os seus alunos e além de todas as dificuldades impostas, né, pela pandemia, como as aulas online que viraram uma novidade, né, a evasão dos alunos também que criou um problema sério. A gente teve também a dificuldade e a resistência de alguns professores tradicionais em se adequar ao ensino à distância. O que o senhor tem feito para manter os alunos em sala de aula, digamos assim, né, mesmo que virtuais, estudando e manter a universidade rodando em meio a essa pandemia maluca que a gente está vivendo? Pois é, Dani, acho que foram vários desafios simultâneos, né? Você está trazendo um que é o da pandemia, mas nós acabamos de assumir a gestão da universidade, veio a pandemia e veio o corte orçamentário junto. Então isso não foi só outro problema, né, no orçamento discricionário, né? Que despencou, né? E a gente teve uma queda aí em relação a 2019, por exemplo. Nós estamos operando hoje com 2/3 do orçamento, mas com todo o comprometimento que a universidade já tinha, dos contratos, dos serviços, né, dos periódicos, dos livros que tinham que ser comprados, da manutenção da infraestrutura. Mas, voltando para o começo, lá na pandemia, foi um desafio muito grande. O estado de Alagoas era um estado que estava relativamente tranquilo no começo da pandemia. As coisas estavam muito focadas nos estados do sul e sudeste, mas aqui em Pernambuco a coisa era bastante grave já na época. Pernambuco foi um dos primeiros estados a levantar o flag vermelho, né? E na universidade, assim que a gente assumiu, começou, né, a questão da pandemia, como proceder. Coincidentemente, no dia 16 de março, lá dos anos de 2020, começaríamos as atividades presenciais com o novo semestre letivo. E isto significa um contingente muito grande de estudantes se movendo dentro do estado e de fora do estado para Alagoas. Nós temos hoje cerca de 29 mil estudantes, né, que é o número de começo de semestre, e aproximadamente 7 mil estudantes da UFAL ou viriam de outros estados ou de outros municípios e teriam que fazer mobilidade para chegar nas suas salas de aula. No momento em que a gente absolutamente não tinha nenhum conhecimento da pandemia, tudo era novidade, né? Apesar de que até hoje a gente ainda tem muita insegurança, né? Verdade. Mas naquele momento o caos bateu a porta da gente, né? Porque, olha, se essas pessoas vierem para cá no presencial, o que eles vão estar trazendo, além dos seus corpinhos para assistir às aulas, né? Exatamente.
E isso poderia ter sido para o estado de Alagoas, né, uma situação inclusive mais complicada do ponto de vista da disseminação da Covid. Então nós optamos, antes do começo da retomada das aulas presenciais, pela suspensão das atividades e ficamos discutindo, né, qual seria a forma de retomar, enquanto a gente acompanhava as medidas sanitárias necessárias, né, para saber como seria, né, o nosso futuro naqueles meses seguintes a essa atitude. Felizmente o estado de Alagoas se comportou muito bem nesses 2 anos, em nenhum momento o estado de Alagoas entrou em zona vermelha, o que nos permitiu já no ano passado começar a fazer o planejamento de um retorno. E no ano passado nós fizemos várias atividades presenciais, como por exemplo o próprio Festival de Cinema lá em Penedo, a Expedição de São Francisco, né? E aí já havia um espírito de retomada presencial. E a gente já estava fazendo o plano de retomada, quando agora vem essa terceira ou quarta onda, a gente já não consegue nem mais identificar. Nem perdeu a conta já. Pois é, e a pandemia recrudesce todos os nossos intentos, né? A gente volta para a prancheta, volta a discutir a questão da retomada. Mas foram vários desafios, né? A gente teve o desafio da adaptação, porque estudantes em altíssimo grau de vulnerabilidade, a gente tem uma universidade em que pelo menos 50% vem do ensino público, né? Portanto, já economicamente vulneráveis. E nós temos um estudo da vulnerabilidade global dos estudantes da universidade. 70% dos estudantes da universidade são enquadrados hoje como vulneráveis ou extremamente vulneráveis. Nossa. Vulneráveis na classificação são aqueles que têm famílias com até um salário mínimo e meio por mês. Extremamente vulneráveis é aqueles que têm meio salário mínimo por família por mês. Nossa, agora você vê, você consegue trazer para a universidade esse jovem e não consegue garantir a permanência. E não consegue Aí garantir. vem o desafio. E aí vem o desafio de trazer, quando a gente está no presencial, esse estudante tem assistência estudantil, ele tem a possibilidade de bolsa, ele tem a possibilidade do restaurante universitário, auxílio transporte, né? E isso atenua a situação e dá garantias mínimas para que ele possa aproveitar a universidade e ter sucesso. E a questão da tecnologia? Aí é que está. No modo presencial é uma coisa, no modo remoto a coisa complica. Primeiro porque se esse estudante não tem nem condições de subsistência, quanto mais vai ter acesso à tecnologia da informação, à banda de internet, para segurar um procedimento de aula remota. Então a gente teve que se desdobrar para entender essa realidade. Nós fizemos alguns editais com chamamento aos estudantes para apoio de compra de computadores, tablets. Nós fizemos aporte de recursos do ponto de vista da acessibilidade eletrônica, TICs, né, para dar chips ou pelo governo federal ou com o próprio orçamento da universidade. Aqueles estudantes que moravam lá na moradia estudantil e tiveram que ir para outros lugares receberam auxílio moradia para tentar atenuar esse momento crítico. E logo no começo da pandemia a gente sentiu isso, porque dos cerca de 28, 29 mil estudantes da universidade, só 16 mil puderam atender as aulas remotas logo no começo. Então teve uma queda significativa, que foi um número mais ou menos simétrico em todo o território nacional para as universidades públicas, não foi só a UFAL que sofreu. Porque era uma realidade a ser vencida. Claro. Hoje, depois de praticamente 1 ano e meio de aulas remotas, essa situação está um pouco mais equalizada. Mas eu ainda acho que existem vários estudantes excluídos do processo. Por isso que a gente tem que começar a evasão foi grande? A gente teve uma evasão, mas não foi tão significativa comparada à evasão normal. Do ensino médio, do ensino tradicional presencial. Mas a gente está trabalhando bastante nessa situação de evitar a evasão. Um dos itens que nós entendemos é que a evasão acontecia também por conta do processo seletivo. Porque a UFAL tem aproximadamente 5.800 vagas. Quando você faz um único SISU, e esses estudantes são selecionados no meio do ano para entrar, no final do ano, para entrar lá no meio do ano, ele fica 6 meses ocioso. E ele acaba desistindo. Então, somando com a pandemia, que a gente tinha essa previsão, né, de evasão mais significativa,
nós optamos por dividir SISU 1 e SISU 2. Então, as vagas de primeiro semestre entraram no SISU 1 e só no segundo semestre a gente teve o SISU 2. Então, na verdade, a gente buscou estudantes que tinham sido selecionados de imediato e não com esse delay, não com esse tempo. Então, a gente atenuou um pouco a evasão com esse processo seletivo separado. Mas ainda voltando aos desafios da tecnologia, o estudante teve que se adaptar e os professores também. A Universidade Federal de Alagoas hoje tem cerca de 1.700 professores. Um contingente significativo desses docentes já está em faixa etária um pouco mais avançada. Portanto, com um pouco de dificuldade de entender de tecnologia da informação, de computadores, de internet, tablets, essas coisas. E até a própria maneira de dar aula, né? A forma como eles ensinam, porque um professor, ele passeia em sala de aula, ele usa o quadro negro, né? A interatividade, ele não vai estar ali falando com uma câmera. Está no tete-a-tete com os estudantes, né, olhando no olho, vendo o desempenho, o estudante perguntando. Né, a vida inteira ele trabalhou Você assim. tem o feedback imediato. Imagina para esse professor que 35, 40 anos ele ficou olhando para os estudantes e tendo o retorno imediato da sua aula, de repente olhando para uma tela de computador com todas as câmeras do outro lado desligadas, sem saber para quem ele está falando. E aconteceu comigo. Por vezes a internet caía e a gente ficava falando 3, 4 minutos sem saber que estava fora do ar, né? Até que o silêncio fica grande e você começa a se questionar, né? Então, é um aprendizado para a gente também. E é uma quebra de paradigma, né? Porque nós fomos treinados para o paradigma do presencial. Sim. E eu acho que, em nível mundial, todos tiveram que se adaptar, se reinventar, e foi um aprendizado novo. Me permita aí fazer uma elucubração mental aqui, né? Mas eu acho que se a gente pegar o contexto da educação em nível mundial, a gente teve um grande salto na educação lá no começo da Idade Média, com os mosteiros, né? Com os conventos e tal, que começaram a massificar a educação. E isso ficou mais ou menos congelado até os anos 1500, que aí vem a imprensa de Gutenberg e que deu um outro salto na educação. Cá entre nós, mesmo com as tecnologias de educação e tal, de 1500 para cá não houve grandes mudanças paradigmáticas. E agora a gente está vivendo um momento de mudança paradigmática. E o que é interessante é o seguinte: todas as ferramentas que a gente está usando nesse momento já existiam 20, 30 anos atrás. Mas nós éramos resistentes para fazer uso dessas ferramentas. Sempre duvidamos da efetividade delas, né? E a saia justa nos fez usar. Né? Então, dentro do que foi possível, a adaptação foi interessante. Né? E eu acho que a gente aprendeu muito e certamente esse aprendizado vai ficar e vai fazer uma mudança em termos globais. Isso nos preocupa muito, porque agora a gente tem que se preparar para o novo cenário. E até agora não está consolidado na cabeça dos educadores, né? Qual vai ser o novo normal. Eu não gosto muito dessa expressão, mas vem o novo normal. Mas vai ser híbrido. Né? Eu não gosto de usar muito o híbrido, não, mas a gente vai ter que usar um bocado de componente não presencial. Sim. E a internet, a eletrônica chegou para ficar. Sim. E a gente está aprendendo a duras penas. Mas é o que é possível fazer nesse momento. É o que temos para hoje, né? Não podemos deixar os alunos sem aula. A vida continua, eles precisam se graduar para seguir a vida, né? E as universidades, as escolas precisaram se adaptar para poder seguir adiante. Agora, quando a pandemia acabar, que eu tenho fé que ela vai acabar um dia, a gente vai estar com mais um desafio. Ou a gente vai voltar ao esquema anterior de aulas presenciais, normais, ou se a gente vai ter esse modelo híbrido. Algumas cadeiras a gente pode dar, né, continuar com elas online ou não. Para crianças pequenas, o desafio foi também muito grande. Para você manter a atenção de crianças pequenas, foi um desafio e tanto, porque o universitário ele tem aquele compromisso com ele mesmo.
E não é só no aprendizado, né? É na socialização também. Na socialização, crianças precisam, né, se socializar, interagir entre si, e também os universitários, porque não tem nada mais rico do que uma troca de ideias, do que você sentar no campus e conversar e abrir um livro e trocar uma ideia. Eu acho que isso está fazendo uma falta. E é o melhor período grande da vida da gente, Dani, né? É a universidade, né? Essa oportunidade, os primeiros anos da universidade são fantásticos. E aí eu vejo, né, o que alguns estudantes perderam nesse período. Mas ainda dá tempo de recuperar, dá. Né, porque a vontade de transformar ficou embutida, né, no sangue de todo mundo. E eu vejo os avanços que a gente teve com os professores, com os alunos, mas eu estou doido para voltar presencial. Né, eu também, eu não estudo atualmente em universidade, mas se eu fosse universitária, eu também gostaria muito de voltar. E tem alguma projeção, algum planejamento para esse retorno presencial? Nós estamos, nesse momento, no meio do semestre letivo. O nosso semestre letivo atual, ele começou no mês de outubro e ele vai até mais ou menos meio para final de março. E aí, no final de março, começo de abril, a gente tem um novo semestre letivo. A nossa expectativa, o nosso planejamento era de retomar esse semestre já no presencial. Mas esse recrudescimento da pandemia nos vai fazer voltar para a prancheta, a gente vai ter que reestudar. Nesse momento, nós estamos com o Conselho Universitário em sessão aberta, começou na terça-feira, a sessão continua aberta, retoma na terça-feira próxima, para a gente estudar o panorama atual da pandemia, né, como é que está a situação dessa Ômicron, mas também já fazendo o planejamento para a retomada, numa expectativa que o próximo semestre volte para o presencial, né, de acordo com o andamento da pandemia. Mas isso eu estou falando para a graduação. Sim. Para atividade de pós-graduação, de pesquisa, essas atividades de pesquisa já estão acontecendo no presencial no dia a dia. A atividade administrativa da universidade está funcionando regularmente no dia a dia, menos essa semana que a gente teve que suspender algumas atividades, né, porque tem muita gente contaminada. Mas a atividade presencial já existe dentro da regularidade, dentro daqueles que podem atender dentro da lei, né? A gente tem uma instrução normativa do Ministério da Economia que regula quem pode estar no presencial e eu entendo que vai ser uma coisa muito natural esse retorno, mas vai exigir planejamento do ponto de vista da biossegurança, do nosso afastamento, da questão da higienização, do ambiente, das salas de aula. Os cuidados se manterão, né? Que vão ser cuidados permanentes, que todo mundo vai ter que ter sempre, né? Quem não quiser se contaminar tem que se cuidar. E nós vamos ter que cuidar do coletivo também, além do individual. E a expectativa é que a gente retorne agora no próximo semestre com um percentual razoável de atividades presenciais. Certamente a gente não vai voltar na integralidade, porque nós temos um quadro de docentes, né, que tem idade bastante avançada, que já estão, por exemplo, né, com um tempo de aposentadoria e estão com abono permanência e que têm comorbidades, por exemplo. Né? Então, esses vão ter que desenvolver as suas atividades de forma não presencial, a menos que mesmo contraindicação, com uma saúde perfeita, se coloquem à disposição de ir para o presencial, serão muito bem-vindos. Mas alguns terão dificuldades. Eu imagino. O senhor ainda tem pelo menos mais 2 anos à frente da reitoria da UFAL, né? Quais são os projetos e parcerias previstos para esse período? Pois nós temos alguns desafios já postos pela gestão. Todo o planejamento que a gente tinha, né, na época da campanha, na época da eleição, foi por água abaixo com a pandemia. Né? E a gente pautava por alguns elementos chaves que a gente continua desenvolvendo mesmo em época de pandemia. Mas o estado de Alagoas, né, é um estado que só tem uma universidade. E essa universidade hoje, ela é presente em 8 cidades. Ela está aqui em Maceió, está em Rio Lago, está na Viçosa, está em Santana do Ipanema, está em Delmiro, está em Arapiraca, está em Palmeira, está em Penedo. E a gente está presente também em 16 cidades com educação à distância. Nós já tínhamos, até o ano passado, 12, nós conseguimos expandir mais 4 polos de educação à distância. A Universidade Federal de Alagoas é a maior universidade do estado, mas ainda não atende a todo o estado. Nós temos estudantes de todos os municípios. Então, é fundamental
que a gente tenha a capacidade de implantar o campus do Litoral Norte. Nós precisamos de expandir algumas áreas que são estratégicas para o Estado. O Litoral Norte, né, aquela região do Litoral Norte, é a situação econômica mais crítica do estado de Alagoas. É a região vermelha, né, do ponto de vista econômico. E nós temos um projeto de campus no Litoral Norte aprovado pelo MEC desde 2014, Olha, que até agora não teve autorização para ser implantado. do governo federal. Do governo federal. Então nós vamos brigar para conseguir implantar esse campus lá. Isso depende de infraestrutura física, depende de docentes, de técnicos, né? Nós já temos até cessão de terreno em Porto Calvo. Poxa. Mas nós não temos ainda a autorização do MEC para fazer essa expansão. Esse é um projeto que a gente tem que correr atrás. Tem que brigar por ele, porque o futuro desse país é a educação, né? E Se mais não ainda, tivermos educação aqui, a gente... Não sei até quando a gente vai adiante, não. Porque a gente presencia Pois tanta é. ignorância, tanta estupidez. Dani, eu estou em Alagoas faz 29 anos. Eu estou completando 29 anos de Alagoas. E nesses 29 anos, eu vejo o quanto o estado de Alagoas avançou. Sim. Eu vejo o que era do ponto de vista de estradas, do que era do ponto de vista da educação, da saúde, particularmente nesses últimos anos, os avanços que a gente teve na área de saúde com os novos hospitais. Eu vejo os avanços que a gente teve na administração pública. Eu lembro muito bem, no ano de 99, a gente inaugurou a primeira incubadora de empresas lá na Casa da Indústria, né? E o governador Ronaldo Lessa comentou na época, né? Olha, o estado de Alagoas precisa muito, né, de iniciativas empreendedoras, mas precisa de gestão, porque um contingente significativo dos municípios sequer tem contador. Naquela época, Dani, o talão de cheque ficava no bolso do prefeito. Meu Deus. Hoje, nós temos municípios extremamente bem preparados do ponto de vista de pessoas para fazer a gestão. Em nível de estado, temos um estado saneado, com educação ascendente, com saúde ascendente, um estado muito mais seguro que quando você chegou aqui no estado de Alagoas. Não tenha dúvida. Né? Então, é um verdade. estado que está avançando e é o estado em que a gente quer para viver bem, para viver melhor com a nossa Fiscalmente família. ajustado. Ajustado. Né? E aí eu olho para trás e falo, eu vejo o DNA da universidade em cada passo desse. Com certeza. Como a gente teve bons governantes também, né, no nosso estado, nos nossos municípios, mas eu vejo o dedo da educação. Porque se não fosse a educação, particularmente a nossa universidade, não teríamos os contadores dos municípios, não teríamos os médicos nos postos de saúde, os professores administradores em sala de aula, os administradores, né? Então a contribuição da universidade para um estado melhor é fundamental. Não tem tamanho, né? Incomensurável. Então, assim, eu acho que a universidade ela desempenha um papel na sociedade de uma importância atroz. E, assim, é inacreditável como o governo federal corta orçamento de universidade pública, sabe? É como o senhor está falando agora, assim, a universidade, ela reverbera em vários perfis da sociedade, em várias áreas de atuação. Então, quando você tem uma universidade atuante, com um bom corpo docente, com bons alunos, com bons ensinos, você consegue formar ótimos profissionais. E com isso o Estado vai adiante, vai crescendo, e é uma onda que não para. Quer dizer, não dá para entender corte em pesquisa, corte em projeto, corte na gestão de tecnologia, inovação e empreendedorismo, né? Isso eu queria também perguntar ao senhor, que o senhor é especialista nisso, em sistemas de inovação, empreendedorismo inovador, transferências de tecnologia. Como andam esses projetos dentro da UFAL e em parcerias com empresas privadas? E com o governo também, né? E com o governo, nós temos uma né? parceria fantástica com a própria casa aqui, com o Tribunal de Contas do Estado, né? Que buscou essa parceria com a universidade, com a Fundepes, porque entendeu que existem processos críticos que têm que ser trabalhados para otimizar a carga de trabalho e as demandas internas, né? Diminuir as filas aqui dentro. É um privilégio muito grande ter esse tipo de parceria com o Tribunal de Justiça de Alagoas, com a Secretaria, né? Com as secretarias do governo do Estado. Tivemos um trabalho fantástico agora, de uma parceria com
com a Secretaria da Fazenda e a UFAL no sentido de melhorar a arrecadação. São trabalhos muito técnicos, muito bem feitos, que permitem ajudar o Estado a se posicionar, mas também as empresas locais e as de fora. E reconhecer a importância da universidade nesse processo, a contribuição que a universidade pode dar. E pode, viu? Porque a universidade tem muito conhecimento à disposição, mas ainda não aprendeu a sair dos seus muros direito. Mas, particularmente nos últimos 2 anos, Dani, a gente pode se orgulhar de uma universidade que tem quebrado os seus muros e tem ido para o lado de fora. Eu vou te dar um número que é a representação disso. No ano passado, com todos os cortes de orçamento que a gente teve, do orçamento regular, da lei de orçamento da União, a universidade teve um orçamento de 102 milhões de reais discricionário. Mas no ano passado, a gente faturou 107 milhões de reais em orçamento alternativo, prestando serviço para governo federal, para instituições, né, como, por exemplo, INEP, né, como o próprio Ministério da Educação, Ministério da Reforma Agrária, da Agricultura e Reforma Agrária, prestando serviços técnicos para solucionar problemas do próprio governo. Hoje, por exemplo, aqui no estado de Alagoas, a gente tem a gestão do Programa Nacional do Livro Didático, que é feito pela universidade. Um professor lá no Acre, ou no meio da floresta amazônica, que tem a sua turminha de aula lá na sua sala de aula, ele está escolhendo o livro didático que vai ser aplicado naquela turma, para aquela idade. Tem todo um algoritmo que é processado aqui a partir do pedido dele para fazer a seleção, para fazer a avaliação dos livros. Quem processa isso em nível nacional é a Universidade Federal de Alagoas. Isso foi delegado do MEC para a UFAL por conta da sua competência. Isso é gestão. Aí a gente está falando, né, de prestar serviço de inovação para o próprio governo, para que o governo atenda melhor a sua população. Mas outro item que a gente tem que destacar também é a interação com empresas que, mesmo não sendo empresas de Alagoas, são empresas que nos ajudam a formar capital humano, que vão fazer a diferença e já estão fazendo muito em breve. Nós temos hoje, por exemplo, programas de inovação com atendimento direto a grandes empresas. Nós temos uma unidade em Embrapi, que é a Embrapa da indústria, que tem contratos com empresas de grande porte, multinacionais, e isso está gerando uma bola de neve do ponto de vista de gente que participa desses projetos. Participam desses projetos, estão sendo qualificados na universidade, estão entendendo o mercado e já começam a ter iniciativas próprias para trazerem soluções empreendedoras aqui para dentro do estado de Alagoas. Começam a ocupar, através da parceria que a gente tem com o próprio governo do estado, o polo tecnológico lá no Jaraguá. Isso. Começam a preencher lá com empresas e com laboratórios de pesquisa que prestam serviços relevantes. Então, hoje, a área da inovação da universidade está extremamente bem posicionada, né, e está gerando não só recursos que ficam no estado de Alagoas, mas está gerando capital humano que vai ter um poder de multiplicação nos próximos anos, né, quase que sem limite. A gente tem que aproveitar bem essas pessoas. É verdade. Se a gente não aproveitar, a gente vai perder aquilo que a gente tem de mais caro, que são boas pessoas. Que são boas pessoas. E a gente viu agora esse boom do empreendedorismo por necessidade, né? Infelizmente, muitas pessoas perderam o emprego e tudo. E você conseguir unir isso com inovação e tecnologia, trazer esse empreendedorismo para a sociedade com inovação e tecnologia. Vocês têm uma parceria com o Sebrae também, fantástico, né? Que é muito bacana, que é enriquecedora. E eu acho que a gente precisa cada vez mais de iniciativas como essas, porque esse estado tem um potencial incrível, pessoas incríveis que têm tudo para fazer isso aqui crescer, triplicar de tamanho, não em termos geográficos, mas em termos intelectuais, né? É só querer fazer. E Alagoas já teve uma tradição na área de educação, né, lá na década de 50, né, que era um farol do Nordeste, né,
E hoje a gente nota que isso começa a ser retomado. Começa pela valorização dos professores, né? Quando você tem um governo que respeita a educação, respeita os professores, você tem garantia de impacto lá na ponta. A qualidade do estudante que está lá na ponta, né, vai ser respeitada. A assistência estudantil para o ensino médio, fundamental. Acho que são elementos aí que garantem uma educação de maior qualidade. E nós precisamos de melhorar a qualidade de forma geral, Dani, porque aqui no estado de Alagoas, mesmo que a gente esteja avançando, a gente está em muita situação de desigualdade interna e externa. Claro. Então, todo e qualquer avanço tem que ser comemorado, mas a gente tem que dedicar mais energia. Eu vou citar uma situação que você vai conseguir entender. Eu tive agora no dia 1º de novembro, na expedição de São Francisco, lá em Piranhas, no distrito de Piau, que você vai andar mais ou menos uns 30 quilômetros de pedra e areia até chegar na Escola Municipal Frei Damião, que é uma escola muito bonitinha, organizada, bem cuidada pela prefeitura lá de Piranhas, e que chegando lá naquela escola, a gente nota a alegria, a efervescência das crianças, que se não tivesse uma escola lá, não teriam nenhuma oportunidade de estudar, porque 15, 20, 30 quilômetros né? É complicado. Mas era uma escola que não tinha esgoto. Como é que a gente faz educação sem esgoto? Saneamento básico. E a gente foi lá numa parceria com a prefeitura, a universidade, a Codevasf, levar uma fossa séptica. Foi o dia da inauguração. Então, olha só, você tem uma escola bem preparada, ali do lado do Canal do Sertão, com água boa, de qualidade, que está fazendo diferença. As crianças estão estudando, mas não tinha esgoto. Então não tem qualidade, porque não traz saúde. Não tem qualidade, porque o saneamento básico é outra coisa que reverbera na saúde, na educação, no social, em todos os aspectos. E aí a gente nota a diferença dessa escola que não tinha esgoto com relação às outras todas que tem. Então é uma desigualdade que foi suprimida, atenuada, né? Mas você sabe qual foi a minha maior alegria lá de chegar nessa escola Frei Damião, Escola Municipal Rural Frei Damião? Foi chegar lá e encontrar as professoras, as tias formadas pela Universidade Federal de Alagoas no campus de Delmiro Gouveia. Olha. Que se não tivesse esse campus em Delmiro Gouveia da UFAL, não teriam se qualificado. Isso é motivo de orgulho muito grande. É de muito orgulho, porque foi uma briga muito grande para a gente construir esse campus do Sertão, brigas internas na universidade, dentro do estado, né, para que a gente tivesse essa energia. A educação transforma a realidade das pessoas, o entorno. E agora a gente está fazendo uma coisa muito legal, e aí eu falo, né, das desigualdades que a gente tem que superar, que são muitas. Nesse momento, nós estamos com um processo seletivo para qualificar professores de 6 prefeituras do Alto Sertão lá no campus do Sertão da UFAL. Olha, que legal. E quem quiser se inscrever, como é que faz? Pode procurar o edital lá na Copev, né, na copev.ufal.br, e a gente tem o edital para professores de municípios. Aí você vai falar, mas olha que legal para capacitar professores. Nós estamos capacitando agora 180 professores que estão fazendo, né, estão dando o que não tem. São professores que estão em sala de aula e que não têm curso superior ainda. Você acredita que a gente ainda tem isso no estado de Alagoas? Acredito. Né? No governo do estado a gente já não tem mais, já está tudo resolvido, mas em alguns municípios a gente ainda tem pessoas que estão em sala de aula dando todo o seu coração, mas que nem a formação oficial tem. Então nós precisamos de qualificar esses professores e estamos fazendo eles isso. Merecem isso. E os nossos filhos merecem isso. Claro. Com toda a energia, com os prefeitos, né, numa parceria muito bonita. E aí você vê o grau, né, de dedicação da equipe nossa lá da Universidade Federal de Alagoas no campus do Sertão e o acolhimento que nós estamos recebendo das prefeituras que entendem a importância da universidade para transformar as suas regiões. E agora a gente quer levar isso para o litoral norte. Vamos levar também que precisa. Em Porto Calvo, que é absolutamente necessário. Cada uma dessas desigualdades que a gente diminui, a gente transforma o nosso estado. E cada vez a gente vai ter um estado melhor para a gente viver, né, com mais tranquilidade, com mais qualidade de vida para a gente, para os nossos filhos. A gente está trabalhando para isso. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Professor, eu quero agradecer demais a sua presença aqui no Alagoas em Pauta. É um assunto que merece mais um programa,
porque nós temos muita coisa ainda para falar, são muitos projetos, muitas pesquisas. Tem ainda a história das pesquisas, que eu queria que o senhor comentasse depois, numa próxima oportunidade. Mas foi muito esclarecedora a sua conversa aqui, porque muitas pessoas têm dúvidas com relação a isso, como que a UFAL está sendo gerida agora com a nova reitoria, com a pandemia, como é que eles estão agindo, né? Muitas famílias com seus filhos na universidade, que às vezes não dividem com os pais a situação nem as suas agonias, né? Nem as suas agonias. Então é importante para quem tem filho na universidade, estudando, ou que está prestes a entrar na universidade, saber o que esperar da Universidade Federal de Alagoas. Então eu quero parabenizá-lo aqui por tudo que o senhor tem feito, por enfrentar todas essas dificuldades, porque eu acredito que não seja nem um pouco fácil. Não é mesmo, viu, né? Dani? Não é. Não é. É um leão por dia, a gente sabe disso, mas eu acho que o mais importante é perseverar, né? E o senhor está conseguindo fazer isso muito bem. Muito obrigada, parabéns, e espero que o senhor retorne aqui em breve para contar mais novidades para a gente. Com muita alegria e trazendo mais da nossa universidade, aquela universidade que trabalha para o alagoano, com muito prazer. Maravilha, muito obrigada. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui, espero que tenham gostado e até a próxima semana. No programa de hoje, conversamos com o reitor da Universidade Federal de Alagoas, José Aldo Tonholo, que nos falou dos projetos, novidades e como a universidade vem conseguindo enfrentar a crise no ensino causada pelo coronavírus. Se você perdeu esse e outros programas da TV Cidadã, é só acessar o nosso canal no YouTube e ativar as notificações. Assim você vai ficar por dentro de tudo o que acontece de mais importante no Brasil e em Alagoas. Semana que vem a gente volta. Até lá!